Olá, paz do Senhor. Eu sou o pastor André Cardoso e que alegria poder estar mais uma vez em sua companhia para mais uma escola bíblica dominical online da Igreja Evangélica Canaã. Nós estamos dando continuidade à lição que já estamos aí já há alguns domingos estudando, que é a seguinte: os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E hoje a lição de número 9 fala sobre o seguinte tema: orando e jejuando como Jesus ensinou. Amém? Mas antes de iniciar a nossa aula propriamente dita, me permita dirigir a Deus uma palavra de oração em agradecimento pela sua vida, pela minha, pelas nossas famílias, pela Igreja Evangélica Canaã, por toda igreja, todos os pastores, irmãos e irmãs que nos acompanham de outro ministério. Que Deus em Cristo te abençoe, que o Senhor Deus abençoe os nossos pastores aqui, pastor Rogério Pardini, pastor Anderson Moraes e todo o ministério da Igreja Evangélica Canaã. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade, nesse momento em que estaremos meditando, Senhor, na tua palavra. Senhor, abre o nosso entendimento. Senhor, que esta palavra seja guardada em nossos corações, que alimente a nossa alma, para que possamos viver o mais próximo que conseguirmos da tua palavra, da tua presença, daquilo que o Senhor tem e quer para nós. Pai, abençoa este meu irmão, essa minha irmã, abençoa a nossa igreja, abençoa a Igreja de Jesus Cristo na terra, abençoa a Igreja Evangélica Canaã, os nossos pastores, pastor Rogério Pardini, pastor Anderson Moraes, todo o ministério da igreja, enfim, os irmãos da mídia, todos que estamos envolvidos neste trabalho, neste projeto, levando a palavra de Deus. Há uma necessidade, diante dos constantes ataques contra a igreja, que cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Então, nos ajude a falar, nos ajude a ensinar, para que a maneira que falamos também aprendamos e que todos juntos sejamos edificados em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos à nossa lição, então, hoje, como já dito, a lição de número 9, orando e jejuando como Jesus ensinou. Antes da leitura do texto áureo, me permita uma pergunta, para pensarmos juntos e posteriormente a responderemos juntos. Jesus deixou um modelo de oração para ser repetido quando estivéssemos juntos na presença de Deus? Há uma oração que Jesus determinou dizendo: essa oração vocês vão repetir quando vocês estiverem juntos. Vocês têm que orar palavra por palavra, sentença por sentença. Vocês têm que copiar esta oração todas as vezes. Será que foi assim? Depois nós responderemos isso. Vamos então, orando e jejuando como Jesus ensinou. Texto áureo: disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos, capítulo 13, versos 2 e 3. Aqui no texto áudio já vemos que decisões que dizem respeito à obra de Deus, elas devem ser tomadas mediante a prática do jejum e da oração, não apenas como um ato religioso, mas como que buscando a direção de Deus sobre aquilo que deve ser feito. E isso estende-se para todas as áreas da nossa vida. A prática do jejum e da oração deve ser algo que, como um dia desses, num culto do Espírito Santo, nosso pastor Rogério Pardini nos disse durante uma pregação: a prática do jejum e da oração devem estar amalgamados à vida do crente em Jesus Cristo. Deve ser uma prática comum e constante. Não comum no sentido de corriqueira, não.
que faça parte, que esteja intrínseco à nossa maneira de viver a prática da oração e do jejum. Amém? Verdade prática. A oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Entendeu ou não? Vamos lá. A prática do jejum e da oração potencializam a sensibilidade espiritual do crente em Jesus Cristo. De maneira que, se eu oro, eu não serei dado às confusões. Se a minha vida espiritual está mais próxima de Deus, eu me afasto das obras da carne. É por aí o caminho, tá bom? Então vamos continuar aqui. Leitura bíblica de classe. Mais uma vez, como sempre eu faço, peço a você que acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. Se você tiver a lição da escola bíblica, acompanhe na lição. Se não, acompanhe lendo a sua Bíblia. Tome papel e caneta. Tenha o hábito de anotar, de escrever aquilo que Deus lhe revelar, que Deus falar ao seu coração. E isso eu tenho certeza vai contribuir para o seu crescimento espiritual e pessoal também. Vamos lá? O texto bíblico para a leitura encontra-se em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, dos versos 5 a 18. Eu vou ler aqui na Bíblia, dos versos 5 a 18. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta. Ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Verso 7. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto. E teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Em suma, não seja como os hipócritas. Mas vamos lá. Objetivos desta lição. Quais são os objetivos traçados para esta lição?
conceituar a oração como um diálogo com o Pai. Em segundo lugar, explicar a oração que Jesus ensinou. Aqui nós vamos falar sobre aquela pergunta que fiz. Jesus ensinou como orar ou ele deixou essa oração para ser repetida, palavra por palavra? Vamos lá. E também relacionar a oração e o jejum e falar um pouco sobre a importância da prática do jejum e da oração para a vida do crente em Jesus Cristo. Vamos lá então. Nesta lição aprenderemos acerca da oração conforme ensinada por Jesus, bem como as lições espirituais acerca do jejum. O Divino Salvador nos assegura que, orando e jejuando ao Pai em secreto, ele não estará indiferente às aspirações da alma, isto é, às nossas orações. Contudo, é imprescindível que a oração e o jejum sejam realizados da maneira que Jesus ensinou. Por isso, estudaremos o modelo de oração e de jejum ensinados pelo Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte. Porque o comentarista fala, insiste, e nós vamos falar bastante isso aqui, insistentemente sobre o modelo que Jesus ensinou. Porque tem muita coisa sendo ensinada, muita coisa sendo falada acerca do jejum e da oração, que, na verdade, não tem trazido edificação e tem causado grande prejuízo espiritual a muitas pessoas, tá bom? Então, eu sei que você sabe disso e se você esqueceu, eu estou aqui só lembrando. Tudo que diz respeito à vida do crente, a nossa maneira de conduzir a nossa vida, tanto espiritual como nos relacionamentos interpessoais, na nossa condução de vida, tudo isso é regido pela palavra de Deus, nosso livro de regra de vida e fé, tá bom? Então vamos lá, primeiro tópico, a oração é um diálogo com o Pai. Orar é conversar com Deus. E o comentarista aqui, ele deixa bem claro isso quando ele diz um diálogo com o Pai. Não é um monólogo. Orar, estar na presença de Deus em oração, conversar com Deus, não é ajoelhar-se, despejar um caminhão de pedidos, de necessidades, de decepções, de anseios, de coisas que eu quero, e depois de descarregar, esvaziar, levanto e sigo a minha vida e já fiz o que eu tinha que fazer, depositei minha carga no altar. Você fala com Deus, mas eu te faço a pergunta. Você dedica um tempo para ouvir a voz de Deus na oração? Vamos lá. A natureza da oração. Podemos dizer que a oração é o diálogo da alma com Deus, o qual aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas. Primeiro, como confissão, depois, como adoração, também como uma forma de comunhão. A oração está presente e se expressa em ações de graça. Feito, por exemplo, que Débora, que Miriam, que Davi fizeram, orando, agradecendo, com júbilos, com ações de graça, cantando e orando na presença de Deus. No Novo Testamento, Paulo exortou os cristãos a fazerem sempre esse tipo de oração. Filipenses, capítulo 4, por exemplo, Paulo, ele diz o seguinte, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes, as vossas petições, as vossas necessidades sejam em tudo conhecidas diante de Deus com orações, súplicas, com ações de graça. Tá bom? Vamos lá. Pelo exposto, em primeiro lugar, o que deve marcar isso de maneira prioritária nossas orações é a busca da glorificação do Pai. É glorificar o Pai.
Por isso, na oração modelo, que nós chamamos da oração do Pai Nosso, Jesus ensina a começar a oração com essa expressão: Pai Nosso. Glorificando a Deus, reconhecendo a paternidade e, consequentemente, a dependência que temos de Deus. Tá bom? Vamos continuar. Mas também devemos e podemos, na oração, pedir, suplicar, e isso com perseverança, como Daniel fez. Daniel, capítulo 6, o período que Daniel orou, o tempo que a resposta aparentemente demorou chegar até Daniel, mas sem desistir, perseverando na oração, até que foi visitado pelo anjo do Senhor e ouviu a seguinte expressão: desde o primeiro momento, desde o primeiro dia em que você se inclinou a buscar a Deus, a tua oração foi ouvida no céu. Devemos orar acreditando que Deus ouve a oração. Glória a Deus. Outro exemplo de alguém que orou e que clamou e que pediu e que suplicou é aquela mulher Cirofenícia, que pede por sua filha terrivelmente endemoniada. Você pode acompanhar, eu acredito, você conhece o texto, Mateus capítulo 15. A resposta de Deus para quem o busca incessantemente. Lucas capítulo 18, verso de 1 a 8, a parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me oportune muito. O verso 6, e disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A instrução aqui, dentro desta parábola, é não desistir de orar, é não desistir de buscar, é não desistir e, ao contrário, insistir, perseverar na oração, porque Deus faz justiça pelos seus servos. Amém? Mateus, capítulo 7, verso de número 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Verso 8, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Então não desiste. Olha que lição maravilhosa, e eu sinto Deus aqui incentivando a mim e a você, meu irmão, minha irmã, a não desistir da oração, a perseverar na presença de Deus, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate, a porta se lhe abrirá. Me permita ler o verso 9. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo, pois, maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Ele fará. Mas não desiste de perseverar.
Vamos continuar aqui. O apóstolo Paulo também nos incentiva a orar, a fazer dessa maneira. Efésios, capítulo 6 e o verso 18. Veja, Efésios 6:18 diz o seguinte: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Perseverança na súplica. Louvado seja Deus. Também você leia aí na sua casa 1 Timóteo capítulo 2, versos 1 e 2. Finalmente podemos ainda pontuar a oração intercessória. Oh, se é uma bênção orar por nós, é uma grande bênção também orar intercedendo por alguém. E nós devemos fazer isso. Por exemplo, Samuel orou pelo povo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, verso 23. Houve uma insegurança diante do povo, no meio do povo, e ele disse: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. O centurião, em Lucas capítulo 7, verso 1 a 10, a Bíblia fala daquele centurião que buscou a Jesus intercedendo por seu criado, que ele tinha grande estima como um filho, e Jesus se propõe a ir na casa desse homem e ele diz: não, eu sou um homem que tem autoridade, conheço autoridade, eu digo a este vai, ele vai, a este vem, ele vem. Eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, debaixo do meu teto, mas apenas uma palavra tua e o meu servo sarará. A mulher Cirofenícia, que acabei de falar em Mateus capítulo 15, também em Marcos capítulo 7, ou a Bíblia fala daquele oficial do rei no Evangelho de João, no capítulo 4, que intercede pelo seu filho. É uma bênção interceder. Me permita dizer algo a você a respeito da intercessão. Quando você não puder falar de Jesus para alguém, fale desse alguém para Jesus. Inclusive, isso foi tema de uma campanha que nós realizamos no ponto de pregação da nossa igreja evangélica Canaã, ali conhecido como Culto na Garagem. Nós fizemos uma campanha com esse tema, falando de alguém para Jesus. Repito, quando você não puder falar de Jesus para alguém, interceda por essa pessoa, fale dela para Jesus. Amém? Glória a Jesus. Vamos continuar aqui com a nossa lição. Como os homens de Deus viam a oração. A Bíblia nos incentiva a orar, porque há poder nesse maravilhoso recurso espiritual. Oh, quando nos falta dinheiro, quando nos falta saúde, nós ainda podemos orar. Quando as pessoas nos abandonam, quando nos sentimos solitários, ainda podemos orar. Quando estamos num beco sem saída e nada parece ser possível, nós ainda podemos orar. Não deixe de orar. Não deixe que nada roube de você o tempo da oração, que é todo tempo, todo instante. Vamos lá. Logo que lemos a Bíblia, percebemos que a oração é apresentada como uma ordem. Lucas, capítulo 18, verso 1. Em todo tempo devemos orar, sem cessar, e em todo lugar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. No Antigo Testamento, por exemplo, Esdras via a oração como um recurso mais poderoso que o exército do rei Artaxerxes, capítulo 8 de Esdras, verso 21 a 23. Quando eles estavam propondo uma viagem para ir até a Jerusalém para a restauração, ele ficou com medo, com vergonha de pedir ajuda para o rei. Qual foi o recurso usado? Ele foi orar para que o Senhor lhes desse boa viagem, para que o Senhor os guiasse, os acompanhasse e eles chegassem até o destino e ali pudessem realizar o trabalho. E Deus assim o fez. Ele confiou mais na oração
Tá certo que houve ali uma timidez, mas ele acreditou que se orasse, Deus poderia fazer. Deus, e de fato, Deus assim o fez. Há uma incerteza na sua vida, você está passando por um momento de insegurança, ore a Deus, pois Deus não lhe deixará tombar ou ficar prostrado à beira do caminho. O Senhor lhe dará uma boa jornada a ti e aos teus, e todo o povo que contigo está, você, pastor, obreiro, que está participando desta escola bíblica dominical, que tem responsabilidade, tem um povo que Deus confiou a você, você está inseguro em como será o amanhã, mas eu recebo liberdade, autorização de sua santidade, o Espírito Santo, para lhe dizer: continue orando, continue acreditando, porque o Senhor Deus dará a ti e a todos que o acompanham uma boa jornada para a glória do seu santo nome. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós vemos também, olha só, o poder da oração, em 2 Crônicas, capítulo 32, versos 20 e 21, quando Ezequias e Isaías se propõe a buscar a Deus durante o cerco de Senaqueribe. Eles clamaram ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus envia um anjo poderoso, e naquela noite 185 mil dos inimigos foram derrotados, porque o Senhor responde à oração. Oh, louvado seja Deus. No Novo Testamento, o Senhor Jesus tinha a oração como tão necessário quanto o sono e o alimento. Quanto o sono e quanto ao alimento. Olha só, Mateus, capítulo 4, verso de número 2. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. Ele não pensou primeiro na sua necessidade, atendeu o chamado do Espírito Santo e foi conduzido até o deserto, e em jejum e oração e com a palavra de Deus derrotou a Satanás. Aleluia. Vejamos, ainda Lucas, capítulo 6, verso de número 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Isso para a chamada dos discípulos. E veja o que acontece, verso 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Até Jesus, para escolher, para separar alguém, orou, passou a noite em oração, e já pela manhã, depois de uma noite, uma madrugada de oração, ele chama para si aqueles que ele quis. Deixa eu te dizer uma coisa, e me permita aqui um parêntese, e quando a gente olha para as pessoas que Jesus escolheu, nós não conseguimos entender por que ele escolheu. Mas ele sabia por que escolheu, ele soube por que escolheu cada um daqueles homens. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia é quem diz: não fostes vós quem escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ele sabe bem quem ele escolheu. Ele conhece bem quem ele escolheu. Você, eu, fomos escolhidos por ele. Louvado seja Deus. Vamos lá. A maneira de orar. Tem mais exemplos aqui. Os apóstolos, a igreja perseverava em oração. Lembra quando o Pedro foi preso? Lembra? Estava guardado na prisão. O texto diz que a igreja fazia por ele contínua oração. Então devemos orar. E a igreja orou, Deus enviou o anjo na prisão, libertou seu servo, e tão grande foi o espanto que quando Jesus chegou na casa da irmã Maria, onde a igreja estava reunida, bateu a porta, quem atendeu ficou pasmada e disse, nem disse nada para ele, foi anunciar, e o povo não acreditou. Ou eu recebo liberdade para liberar uma
palavra profética sobre a tua vida. Se prepare para viver um susto de misericórdia. Deus vai te surpreender através da oração. Por isso, persevere. Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui. A maneira de orar. Como orar? A Bíblia nos ensina que a oração tem um interlocutor direto. Olha o que diz o texto. Portanto, vós orareis assim. Vós, o interlocutor, eu e você, nós oramos. A oração tem um interlocutor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Por isso, não devemos orar de qualquer maneira. É preciso ter a mesma atitude dos discípulos a respeito da forma de orar. Lucas, capítulo 11, verso 1. Ensina-nos como orar. Toda vez, é uma lição tão rica, eu vou pedir a licença a você, mais um parêntese aqui. Estes homens andaram com Jesus, viram Jesus multiplicar pão, viram Jesus multiplicar peixe, viram Jesus curar enfermos, viram Jesus transformar água em vinho, viram Jesus ressuscitar mortos. Mas eles pediram a Jesus que os ensinasse a orar. Você consegue imaginar isso? Eu talvez, provavelmente, pediria, Jesus, me ensina a ressuscitar morto, me ensina a multiplicar pão, me ensina a multiplicar peixe. Mas a oração de Jesus era algo tão extraordinário que esses homens se dirigem a Jesus e diz: ensina-nos a orar como o Senhor ora. Porque a oração é a chave para as outras demais coisas. Quer ver o extraordinário na sua vida, no seu ministério, na sua família? Tenha uma vida de oração. Alguém um dia disse: o seu ministério, a sua vida, não será maior do que a sua vida de oração. Vamos lá. O que a palavra de Deus nos ensina a respeito da maneira como devemos orar? Primeiro, a quem a oração deve ser dirigida? A oração deve ser dirigida a Deus Pai, em nome de seu Filho, Jesus Cristo. João, capítulo 16, versos 23 e 24, depois você leia. A postura do corpo na oração. No texto que nós lemos, no texto áureo, está escrito, e nós, repito, lemos, que não devemos orar como os fariseus, que oram em pés nas esquinas e em pés na sinagoga. Então, não pode orar em pé. Tem até um povo aí que diz que quem ora em pé é fariseu. Não é a ideia de estar em pé, tá? Não há uma exigência específica na Bíblia a respeito da postura do crente no ato da oração, pois as Escrituras revelam formas diversas de orar. Por exemplo, orar em pé, deitado, prostrado, assentado, andando, de joelhos, com as mãos estendidas e assim por diante. Ezequias, por exemplo, quando recebeu a palavra do profeta dizendo: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerá e não viverá, ele estava deitado e vira-se para a parede. Ele se vira para a parede e ora, e Deus o responde. O homem de Deus no monte, orando para que Deus novamente abrisse o céu e derramasse chuva, se prostra com o rosto entre os joelhos e ora. E Deus o responde. Não importa se você está de pé, sentado, deitado, andando, de mãos estendidas ou não. O importante é que você ore. Ou eu seria tolo de dizer que quem está no leito do hospital não deve orar porque não pode se colocar de joelhos de forma alguma. Deitado no leito, muitas vezes até mesmo sem pronunciar palavras, não deixe de orar, porque Deus responde à oração. Vamos continuar aqui. O horário da oração. Ter um horário regular para falar com Deus é bíblico e é bom.
Salmo 55, 17, Daniel 6, 10, Atos 3, 1. Daniel, o exemplo mais conhecido, orava 3 vezes ao dia. Orava ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, o Deus da promessa, o Deus de Israel. Ele orava 3 vezes ao dia, regularmente. É bom ter uma rotina de oração. Mas também, vamos ver aqui, mas a Bíblia também diz que devemos orar sempre. Nós já falamos aqui, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Lucas 18, orar em todo tempo, orar o tempo todo e em todo lugar. É andando e orando, é assentado comendo e orando, é deitado para dormir e orando, é orando antes de deitar, é orando quando se levanta, é orando o tempo todo. Está no banho e está orando, está escovando os seus dentes, fazendo a sua higiene e orando, está dirigindo, está no trânsito, está na condução, está orando. É orar em todo tempo, em todo lugar. O lugar da oração. Jesus disse que podemos orar secretamente em nosso aposento, Mateus 6,6, mas também podemos orar num lugar solitário, quando estivermos sozinhos. Olha só, Marcos, capítulo 1, verso 35. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e orava ali. Às vezes você não consegue orar estando ali no meio de muita gente, você está no trabalho, você está ali e não pode se ausentar, mas a alma está angustiada. Sabe aquela pausa para o café? Você se dirige a um lugar sozinho e ali você fala com Deus. Oh, aleluia! E Deus ouve a sua oração. Louvado seja Deus. A ideia é de intimidade. A ideia é de momentos a sós com Deus. Essa é a ideia, é buscar ter um tempo a sós com Deus. Sempre que possível, sempre que você puder estar sozinho, busca um lugarzinho e fala com Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo diz que podemos orar em todo lugar. Em todo lugar. 1 Timóteo 2, 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Aqui, só aqui a gente poderia abrir um outro parênteses para falar da condição do coração no momento da oração. Levantar a mão santa, sem ira e sem contenda. Ah, pastor, mas se eu tiver com raiva, se eu tiver... então eu não posso orar? Não, vai orar. Coração não é lata de lixo. E entrega tudo isso a Deus em oração. E eu tenho certeza que quando você se levantar da oração, ou se estiver orando de pé, quando você terminar o período de oração, eu tenho certeza que a tua alma estará leve e o teu coração limpo. Sem nada dessas coisas. Amém? Vamos continuar aqui, então. O decoro na oração. O decoro diz respeito à sinceridade, decência, reverência no ato de orar. Devemos nos prostrar com decoro, com reverência, reconhecendo que estamos diante do Deus Altíssimo. Tá certo, Ele é o nosso Pai, temos comunhão com Ele, mas liberdade é diferente de libertinagem. Tá bom? Vamos lá. Continuando, o estado do coração na oração. Se o coração estiver transformado e cheio da palavra de nosso Deus, a nossa oração será ouvida. João 15, verso 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se a palavra estiver... Mas pastor, o senhor acabou de dizer que eu posso, mesmo se meu coração estiver assim, assim,
esquisito. Mas, pois é, você pode até começar esquisito, mas não vai terminar esquisito. Porque a palavra de Deus está em você. O Espírito de Deus está em você. Viu? Então, permita-se ser tocado, transformado, confrontado por essa palavra e pelo Espírito Santo. E eu tenho certeza, reafirmo isso, que você não levantará da oração da mesma maneira. Amém? Vamos continuar. Chegamos ao final desse tópico. Ufa! E a síntese desse tópico é: na oração devemos glorificar a Deus, suplicar ao Senhor a respeito de tudo na nossa vida. Amém? Segundo tópico, a oração que Jesus ensinou. Jesus não condenou a oração em público. Porque senão, se a gente não explica isso, e tendo como base só a leitura do texto, parece que aquela oração congregacional, a oração que fazemos quando estamos na igreja, seja para abertura do culto, seja por intercessão, seja por dízimos e ofertas, seja pelo portador da palavra, por quem irá pregar, por quem irá adorar o nome do Senhor, parece que essas orações não fazem sentido e que se encaixariam na oração do fariseu, porque estamos todos juntos, de mãos levantadas ou não, cada um na sua postura, mas estamos todos juntos em pés, orando, e Jesus disse para não orar em pé. Você já entendeu aqui na lição que não se trata disso, né? Mas vamos lá. Jesus, que isso fique bem entendido, ele não condenou que oremos em público, tá bom? No texto bíblico que estamos estudando, o Senhor Jesus não condenou a oração em público, visto que, pelo aspecto bíblico, ela é acessível, aceitável e recomendada. A oração em público, segundo Crônicas, capítulo 6, Atos 4, mostra o povo de Deus orando, homens de Deus orando em público. Tá bom? Então não é condenável. Tá? Jesus não disse para não orar em público, ele disse para não fazer como fazem os fariseus, os hipócritas, melhor dizendo. Tá bom? O que Jesus condena é a oração, quer individual, quer coletiva, dominada pelo espírito de exibição, ostentação, cuja intenção do orador é ser visto e louvado pelos homens. E é isso que os hipócritas fariseus buscavam. Ser reconhecidos por usar palavras bonitas, eloquentes na oração. É disso que Jesus está falando. Que eles queriam receber elogios até pela oração que faziam a Deus. Então, o propósito aqui não era orar, era ser visto pelos homens. Por isso que, muito mais do que palavras, o que faz diferença são as intenções do coração. É disso que se trata. Porque é um coração contrito, a este o Senhor não despreza. Vamos continuar aqui. Um cristão transformado por Jesus anda em sinceridade com Cristo e não busca glória para si e age com humildade. Essa coisa da humildade, ela é tão complicada. Não deveria, mas é. Porque a pessoa que é humilde, ela nem sabe que é humilde. Ela nem sabe, ela vive uma vida piedosa diante de Deus. Ela vive uma vida reconhecendo aquilo que a Bíblia diz, cada um tenha o seu semelhante como superior a si mesmo. Afinal de contas, somos todos pó. Do pó viemos, ao pó tornaremos. A vida de todos nós é como a flor da erva. Tá? Então, a pessoa que é humilde, ela é. Não é o caso de você ouvir alguém, aí entra o que Jesus disse, né? Ai, Senhor, eu sou tão humilde. Ah, ó Deus,
Qual a sua maior característica, irmão? Ah, e a minha humildade. Ah, gente, você não tem ideia do quanto eu sou humilde. Tem a vaidade de ser humilde. É um paradoxo. É uma contradição. Meu Deus. Tá? Então, você é crente em Jesus, você não precisa ficar com cara de piedade. Você não precisa ficar fazendo de conta que é humilde. Seja quem você é em público, na particularidade e vice-versa. Seja você, seja autêntico. Seja o que Deus conhece de você. Ah, pastor, mas tem coisa que é de verdade, tem coisa que é melhor na particularidade. Tá bom, vamos lá, seguindo aqui. Jesus quer que sejamos discretos. Discretos. As expressões entra no teu aposento e fechando a porta, no capítulo 6, verso 6 de Mateus, não significa que devemos ter um quarto só para oração. Mas, se for possível, se você tiver condição de ter lá o seu quarto de guerra, que o tenha. Se você tem condições para isso, amém, faça o seu quarto de oração, tenha o seu quarto de oração, mas não se trata especificamente disso, tá? É claro que podemos fazer algum cômodo, acabei de dizer, um lugar particular. Contudo, no ensino de Jesus, em Mateus capítulo 6, 5 e 6, a ênfase não é o lugar. A ênfase não é o lugar, mas é a atitude de quem ora. Porque, de verdade, tem coisa que a gente, e jeito e forma que a gente ora no particular, que não dá para fazer na coletividade. Tem coisas que eu falo na oração, que na oração da coletividade, aquela oração congregacional, eu não vou conseguir fazer. Eu não vou poder dizer, eu não vou poder falar. São coisas que dizem respeito somente a mim e a Deus. Deus e eu e Deus. Por isso que é bom você ter um tempo, um lugar, para você ter esse particular e rasgar o coração e a alma. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Eu cantei pedindo já perdão para o maestro Celso Moreira. Vamos continuar aqui. Esse lugar secreto traz o sentido de quem tem a mente e o coração transformados, que orará a Deus de modo humilde, sincero, sem buscar aplauso de quem quer que seja. Ele só quer estar na presença de Deus. Para o cristão, o lugar secreto é visto como especial, a fim de se afastar do mundo, estar sozinho com Deus. Ele sabe que a sua recompensa não vem dos homens, mas vem do Pai que está no céu. Veja, eu não estou dizendo para ninguém fazer o que eu vou dizer, não estou fazendo apologia a nada, eu só estou dizendo que, por exemplo, tem alguns irmãos que têm o costume de orar no monte. Tem gente que mistificou o monte, acha um monte de coisa que eu não concordo, outras sim, mas de verdade só vai ali, na essência, quem quer passar um tempo sozinho com Deus e às vezes em casa não tem a possibilidade, na igreja não tem, e aí ele se retira para um lugar onde ele faz o seu período de oração e fala, e expõe, e fica quieto, e fica em silêncio, esperando ouvir o Senhor. É um tempo em particular com Deus. É disso que se trata. Você não é mais ou menos poderoso. Me perdoe se eu vou ferir a consciência de alguém aqui. Você não é mais ou menos poderoso porque ora no monte ou porque ora no quarto. Deus é Deus do monte, é Deus do vale. Ele abençoa quem está no monte, mas nunca esqueceu de quem está no vale. Ele abençoa dentro do quarto, ele abençoa na cozinha, na sala, na condução, no carro. Aonde você estiver, se você estiver orando e crendo, tudo é possível que crê. E a oração feita em nome de Jesus tem poder. Vamos continuar aqui, porque o tempo urge e ainda tem um punhado de lição para a gente falar junto aqui. Não useis vãs repetições. Não useis vãs repetições nas orações. Isso é muito sério.
Vamos lá. Quando a oração é balbuciada apenas em palavras vazias, perde o foco, que é Deus. E se firma nestas vãs repetições. O que significa vãs? Vãs. Algo vão, algo inútil, algo fútil, algo vazio de significado, oco e sem valor. Se o foco da oração não for Deus, se a pessoa central não for Deus, se a oração não for feita em nome de Jesus e você ficar ali só repetindo palavras vazias para dizer que passou tanto tempo na oração, você não orou, você perdeu seu tempo. Vamos continuar aqui. Sobre esse assunto, Cristo novamente combate os escribas, os quais faziam longas orações, repetindo expressões, para serem vistos como quem ora muito tempo. Não se trata disso. Leia, depois confira Marcos 12:40, Lucas 20:47. Não é verdade que o Senhor despreza longos períodos de oração. Não é disso que eu estou falando. Não é disso que nós estamos falando. Não é disso que o comentarista fala aqui na lição. Não é que não pode orar muito tempo. Assim como não tem uma postura exata de joelho em pé, também não tem quanto tempo. Porque tem orações longas na Bíblia, mas tem outras orações que foram rápidas e Deus respondeu. Você já ouviu sobre a oração de Jabes, você já ouviu sobre a oração de Elias, pedindo que Deus derramasse fogo do céu, mas você também já leu Neemias orando, capítulo 9, todo do livro de Neemias, ele orando. Então tem orações, e a resposta vem de Deus. Então vamos lá. Esse procedimento era peculiar dos pagãos. Essas repetições, como bem se observa no caso dos profetas de Baal. Lembra? Quando estavam todos no monte e Elias desafiou e disse ao povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, adorai a Deus. Se não, adora Baal. Agora nós vamos subir ao monte, vamos levantar altares, e o Deus que responder com fogo, este será Deus em Israel. O texto lá em 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 25, diz que desde de manhã até o meio-dia, os profetas de Baal, sem qualquer resposta. Isso era comum aos pagãos também. E nós não devemos agir como quem não conhece a Deus. Não é só repetir frases e palavras soltas. A despeito de estar adorando a Deus. Não. Seja objetivo. Tá? Abra, fale tudo. Ora, na Bíblia encontramos orações curtas, já falei aqui, e orações longas. A oração que tem repetição, mas não envolve futilidade. Há orações que envolvem repetições, mas que não são fúteis, vazias, vãs, mecanismos para chamar atenção. Existem orações que têm repetições, mas que são aceitáveis, que Deus recebe. Jesus orou assim. Jesus repetiu algumas expressões na oração. Veja, em Mateus, capítulo 26, do 36 ao 46, quando Jesus está no Getsêmani. Pede ao Pai que afaste o cálice sem que ele beba. Deixa eu dar um exemplo para você aqui. Você acha que uma mãe, um pai, que ora por um filho,
que está no crime, nas drogas, por uma filha que está no crime, nas drogas, na prostituição, vendendo seu corpo, uma filha que foi gerada e criada com tanto carinho e se perdeu na vida, um filho. Você acha que todo dia essa mãe, horas e horas e horas, pedindo a Deus que liberte o seu filho, isso são vãs repetições? É algo vazio de significado? É algo oco? Não, não é disso que se trata. Não significa dizer que eu tenha que orar a respeito de uma coisa hoje e nunca mais falar dessa coisa com Jesus, com Deus. Não, não se trata disso. Tá bom? Quando entregamos tudo nas mãos de Deus em oração sincera e humilde, Ele cuida de nós. Seja falando muitas vezes sobre o que te aflige ou não, mas que a oração tenha significado e seja dirigida e tenha como pessoa principal Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém? Chegamos ao final desse tópico. E a síntese é: o Senhor não condena a oração pública, entretanto, a oração deve apresentar discrição em sua prática, bem como não ser conduzida por palavras vazias de significado. Irmãos, nós temos aqui já o limite do nosso tempo para esta lição. Me permita só dizer para vocês o segundo tópico, o terceiro, melhor dizendo, o terceiro tópico desta lição, que é a oração e o jejum. Juntar a prática da oração da maneira que vimos até aqui e aliada à oração a prática do jejum. Por que nós devemos jejuar? O aspecto bíblico do jejum. Nós vemos a importância do jejum como um ato de humilhação, o jejum presente na confissão de pecados, o jejum presente em momentos de lamento por causa de um sofrimento, por causa de alguma derrota, de alguma praga. Eu vou te dar aqui alguns textos bíblicos para você ler aí na sua casa, para você entender um pouco do que resumidamente estou falando aqui. Olha, leia Deuteronômio, capítulo 9, verso 18, Jonas, capítulo 3, verso 5, Juízes, capítulo 20 e 26, Neemias, capítulo 1, verso de número 4, Esther, capítulo 4, verso 3, diante de uma ameaça, de uma necessidade, com dor, com sofrimento, o jejum, ele aparece. Há a importância do jejum para uma maior sensibilidade espiritual. Quanto ao tempo do jejum, nos tempos bíblicos, o jejum anual, em Levítico 16, também em Números 29, Atos 27, o jejum de 7 dias, 1 Samuel, capítulo 31, o jejum de 3 semanas ou de 21 dias, Daniel, capítulo 10, verso 3, 40 dias de jejum, o jejum sobrenatural, você lê em Atos 34, 1 Reis, capítulo 16, o jejum de Jesus, 40 dias e 40 noites jejuando no deserto, enfim, os tempos de jejum, mas tudo isso buscando uma maior sensibilidade espiritual, submetendo a sua carne a Deus, abrindo mão dos seus prazeres, das suas conveniências, das suas coisas, em prol das coisas de Deus. É claro que também aqui é um ato voluntário, é um ato espontâneo e um ato que visa glorificar a Deus e que tem em Deus a pessoa central. Também no jejum, não é para jejuar, fazer cara triste e sair dizendo para todo mundo: estou de jejum. Faz uma semana que eu estou de jejum. Não, é você e Deus. Você não tem que tocar trombeta porque está jejuando. Não.
A oração e o jejum não podem ser usados para atrair os olhares humanos, pois trata-se de uma prática piedosa diante do Pai. Toda prática verdadeiramente piedosa e que busca a glória de Deus não deve buscar ser reconhecida pelos homens, só por Deus. Tá bom? Chegamos ao final da nossa lição. O resumo aqui da síntese do tópico número 3 é a oração e o jejum. São duas disciplinas que se combinam perfeitamente. O cristão que conhece a palavra de Deus sabe a importância da oração e do jejum como exercícios espirituais. 1 Timóteo 4:8. Pela prática de ambos, o crente estará mais sensível ao Espírito Santo, de modo que a sua realização traz constantes benefícios para a nossa vida espiritual, especialmente diante de um mundo tão materialista e utilitarista. Submeter-se a Deus é ainda a melhor opção no jejum e na oração. Bom, chegamos ao final dessa lição. Teríamos ainda muitas coisas a falar a respeito, é um assunto muito rico. Não tivemos e não temos a pretensão de esgotar o assunto aqui, mas só despertar você, meu irmão, minha irmã, eu, nós todos como igreja, a voltarmos à prática da oração e do jejum. Para termos isso como algo, eu repito a expressão do nosso pastor aqui, pastor Rogério Pardini, que a prática da oração e do jejum seja amalgamada à vida nossa de todo dia na presença de Deus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, abençoe a sua família, dando uma semana repleta de conquistas e realizações, e eu te espero aqui para uma próxima lição da Escola Bíblica Dominical Online da Igreja Evangélica Canaã. Beijo no coração, Deus abençoe, amém e amém.